Olá, boa tarde. Começa agora ao vivo a primeira parte da reunião ordinária de hoje. Essa primeira parte vai apresentar um histórico dos 105 anos do Colégio Politécnico Bento Quirino. Quem vai presidir essa sessão é o vereador professor Alberto. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Eu quero, primeiramente, lembrar que hoje nós estaremos ouvindo falar um pouco sobre o Colégio Politécnico Bento Quirino. Eu estou aqui com o Dr. Érico Bacelar, que é o presidente, e com parte dos alunos do colégio. E é muito honroso para nós nessa casa, nessa primeira parte, acolhermos essa população jovem, importante para a nossa cidade de Campinas, e um colégio centenário como o Colégio Bento Quirino também honra essa casa, a presença de todos vocês. Quero cumprimentar a esposa do Dr. Érico, a dona Sônia, e todos os professores, o corpo docente, o corpo discente, toda a equipe do Colégio Bento Quirino, especialmente a minha esposa também, a professora Eliana Renata, que é professora também no Colégio Bento Quirino, e muitos alunos que eu tenho a oportunidade de conhecê-los porque foram meus alunos na Escola Estadual Dom Barreto, onde eu sou professor efetivo de História. Então, sempre é uma alegria acolhê-los a todos e dizer que vocês são muito bem-vindos. Os alunos já tiveram a oportunidade de fazer um rápido tour, de assistir um vídeo institucional e de, por alguns minutos, compartilharmos algumas ideias, algumas perguntas. E esse momento é para nós ouvirmos o presidente do Colégio Politécnico Bento Quirino, Dr. Érico, falar sobre essa milenar instituição de ensino aqui na cidade de Campinas. Doutor Érico, muito obrigado por sua presença, muito obrigado pela presença do corpo discente do colégio, e o senhor pode utilizar a nossa tribuna Biléu Soares, que é a tribuna aqui da casa, para expressar as suas considerações. Muito obrigado pela presença. Estávamos no dia 8 de abril de 1910. Naquele dia, por ato de próprio punho do senhor Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda, então ministro da Agricultura, autoriza o funcionamento da Escola de Comércio de Campinas. Havíamos sido fundados. Estamos, portanto, no ano de comemorações do nosso 105º aniversário. Mais de um século, várias gerações. Boa tarde a todos. Quero agradecer a esta casa, em especial ao vereador professor Alberto, porque esse tipo de iniciativa, esse tipo de aproximação bem denotam o que é a preocupação da casa, o que é a preocupação do professor Alberto com a formação cidadã do aluno. Muitos de vocês, talvez a grande maioria, nunca esteve numa casa legislativa. Tiveram a oportunidade de conhecer suas instalações, tiveram a oportunidade de conhecer parte de como são tratados os assuntos. O professor Alberto, uma pessoa extremamente ligada aos problemas de Campinas e, em especial, aos problemas de educação dessa cidade. Esse espaço que nos dedicaram, essa atenção e gentileza com a qual fomos recebidos, por tudo isso, eu solicito de vocês uma salva de palmas ao professor Alberto.
Prosseguindo, eu fiz na abertura duas colocações que procurei dar destaque. A primeira foi o fato de ser o ministro da Agricultura quem autorizou o funcionamento do nosso colégio. Isso é um fato inusitado. E depois o nome do colégio na sua fundação, Escola Técnica de Comércio de Campinas. Esses dois fatos explicarei no decorrer dessa apresentação. Sinto ainda a necessidade de, nesse primeiro momento, responder uma questão que sempre nos é colocada. O que poderia ter motivado, em 1910, alguém criar uma escola de contabilidade em Campinas? Para que isso? O que motivava? E quem foi essa brilhante mente nessa época? Para entender um pouco essas questões, é necessário contextualizar um pouco de história para buscarmos entender o que era o país, o que era Campinas em 1910. No cenário nacional, sabemos que o presidente do Brasil era o Dr. Nilo Peçanha. O país estava se ajustando ao recente Estado republicano. A Guerra do Paraguai ainda cobrava sua fatura. Dr. Nilo Peçanha via no ensino técnico a grande necessidade do país e capaz de alavancar o desenvolvimento. Criou, então, o Ministério da Agricultura, como desmembramento do Ministério de Viação e Obras Públicas. Historiadores acreditam que, provavelmente, devido à sua origem como filho de agricultores, o Dr. Nilo Peçanha determinara que o ensino técnico era de competência do Ministério da Agricultura, para dar mais força e atenção, e não ao Ministério da Educação, como é hoje. Por isso, o nosso colégio foi autorizado a funcionar por decreto de próprio punho, repito, pelo ministro da Agricultura, pasta, na época, ocupada pelo doutor Rodolfo Nogueira da Rocha, como citamos no início. Este, em grande resumo, era o quadro nacional, expectativas, arrumando a República. E Campinas? Como era a nossa querida cidade? Campinas também estava se acomodando aos novos momentos da República. Começava a sedimentar-se a imigração que chegara na virada do século, com predominância da colônia italiana. Campinas era iluminada a gás. Somente 2 anos mais tarde, em abril de 1912, acenderam-se as primeiras 240 lâmpadas elétricas em Campinas. Sobre muita curiosidade, desconfiança e expectativa. Havia quem fosse contra. Os bondes nunca mais seriam puxados por burros. O prefeito da cidade era o senhor Orozimbo Maia, que estava no final da sua primeira gestão, visto que voltaria a ocupar o cargo por mais 2 vezes, sem contar que já havia sido intendente-geral. O sistema tributário nacional estava se implantando e, com isso, se tornava necessário, obrigatório, o registro contábil de todas as atividades econômicas do país. Como eu disse, nós estávamos entrando num período republicano. Tínhamos acabado de sair do Império. Não havia estruturação de nada. Não havia impostos. Não havia tributação. Tudo estava sendo criado. No cenário educacional, naquele ano, Campinas possuía 17 escolas. 749 alunos matriculados na rede. Isso nos dá uma média de um pouco mais, 44 alunos por unidade.
E mais, todas essas escolas eram voltadas a ministrar o ensino tradicional, na época chamada do ensino propedêutico. E os contadores? Quem é que ia formar os contadores? Quem poderia atender às novas exigências e determinações do governo central? Não tinha saída. Tinham que vir de fora, eram, na sua maioria, escoceses, os guarda-livros, como assim eram chamados. Daí, estava feito. Essa foi a motivação, a necessidade de criar um curso. Então, o ideal pioneiro e inovador, Dr. Hilário Pereira Magro Júnior, se destaca. E foi ele o propositor do projeto para a criação da Escola Técnica de Campinas. Fundador e seu primeiro diretor, de imediato iniciou as atividades educacionais. Era o primeiro colégio técnico de Campinas, o segundo do estado de São Paulo, o terceiro do país. Naquela época também se destacava outro ilustre campineiro, o senhor Bento Quirino dos Santos, o apóstolo das virtudes mais elevadas, como era chamado ainda em vida, face às inúmeras obras sociais e comunitárias que ele empreendeu e criou. Fundador e presidente de diversas instituições em Campinas e região, era também um grande incentivador do ensino técnico, tanto que, ao falecer em dezembro de 1914, doou parte de sua fortuna à Escola de Comércio de Campinas, dentre outras instituições que ele deixou o legado. Com o legado recebido, aquela pequena escola edificou suntuoso prédio, estilo Arte Nouveau, com projeto arquitetônico de Ramos de Azevedo. E, em homenagem ao seu patrono, adotou a denominação de Escola de Comércio Bento Quirino, a partir de 2 de junho de 1915. Esse edifício que foi construído, infelizmente, não existe mais. Ele foi demolido nos anos 50. É uma pena, não existia ainda o Condepac, né, e não pôde ser preservado. Em seu lugar foi edificado um prédio moderno, hoje já nem tão moderno, na época sim, com comércio, residência e dedicado um pavimento à escola. Esse prédio fica na Benjamin Constant, 1297. A partir daí, a Escola de Comércio Bento Quirino seguiu sua trajetória, educando e formando seguidas gerações de campineiros na arte e no ofício da contabilidade. Nessa trajetória, 2 fatos eu quero destacar. Primeiro, quanto à denominação do colégio. Como já citado, foi fundado em 1910 com a denominação de Escola de Comércio de Campinas. Em homenagem ao seu patrono, em 1915, passa a denominar-se Escola de Comércio Bento Quirino. Em 1962, por força da reforma do ensino, passou a denominar-se Escola Técnica de Comércio Bento Quirino. Em 1996, por orientação da Delegacia de Ensino de Campinas, pois já ministrava vários cursos, passou a denominar-se Colégio Politécnico Bento Quirino, carinhosamente chamado de Polibentinho. E, finalmente, a partir de 2014, por solicitação dos alunos, mediante pesquisa que foi empreendida, passou a denominar-se Colégio Técnico Bento Quirino, sua denominação atual. Outro ponto a destacar, quanto à transição. Sabemos que toda caminhada tem obstáculos, dificuldades. Aliás, 105 anos é uma longuíssima caminhada. Vários problemas foram superados, vencidos, mas surgiram fatos que obrigaram a escola a rever seus objetivos.
A escola não se modernizava ao longo de 75 anos. Passou 75 anos ministrando o curso de comércio, ou seja, contabilidade. Isso cansou, esgotou. Já não havia tanta procura assim por cursos de contabilidade. Os jovens queriam áreas mais atuais e o colégio não oferecia. 38 alunos, divididos em 3 séries, eram os últimos que existiam, o que tornava inviável a continuidade da escola. Assim, aqueles 38 alunos foram transferidos para outras instituições de ensino em 1985. O sonho parecia ter acabado. Mas não. Surge outro grande idealista de Campinas, que não deixou nossa primeira escola técnica acabar de forma tão melancólica. Esse homem foi Rui Rodrigues, ex-presidente e ex-diretor da Associação de Educação do Homem de Amanhã, a nossa querida guardinha. Usou todos os esforços desse objetivo e, procurando inovar na área de ensino, convidou o Instituto Paulista de Ensino e Cultura, IPEC, a participar desse projeto de resgate cultural para Campinas. O IPEC aceitou o desafio. Desenvolveu um criterioso projeto pedagógico, moderno, inovador, com largo apoio da tecnologia disponível à época. Esse projeto introduziu uma visão dinâmica do processo ensino-aprendizagem e tinha uma preocupação presente, como até hoje: formar para onde haverá emprego. Introduzir as áreas de informática e eletrônica, já de grande índice de colocação no mercado de trabalho, mas inexistentes em Campinas. E previa ampliações nas diversas áreas do saber, como de fato vem ocorrendo até hoje. Esse projeto foi elogiado e aceito pela Delegacia de Ensino, e assim, em 1987, a Escola Técnica de Comércio Bento Quirino foi reaberta. O IPEC tornou-se seu mantenedor até os dias atuais. Aqueles 38 alunos são hoje quase 3.000. Aquele curso de contabilidade, atualmente, são mais de 25 habilitações técnicas. Somos o maior colégio técnico de nível médio do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Aquela semente de 1910, pioneira e inovadora, florescera de novo. E floresceu para tornar o Colégio Técnico Bento Quirino uma referência nacional, como veremos daqui a pouco. Para acomodar a dinâmica do universo do trabalho, todos os anos novos cursos são criados. E aqueles que tornam-se mais ultrapassados ou obsoletos são encerrados. É uma dinâmica permanente. A renovação exige, todos os anos, novos cursos. Para que esse ímpeto de inovação não colidisse com a qualidade, para assegurar que ela fosse mantida, adotamos um sistema de gestão da qualidade, de reconhecimento internacional. É baseado na norma ISO 9001-2008. Somos certificados da ISO desde 2003, portanto, há 12 anos. Nossas certificações desse programa têm renovação de validade realizadas anualmente. E o órgão que nos certifica é nada menos do que a Fundação Vanzolini, que é uma das fundações de maior renome da USP. Somos, de novo, pioneirismo, o único colégio técnico do país a possuir tal certificação. Isso é referência e motivo de muito orgulho. Cobrimos hoje todas as áreas do conhecimento. E por isso mesmo, entendemos que esse projeto campineiro
precisa deixar a região de Campinas e avançar geograficamente no estado de São Paulo. Estamos com projetos para, neste ano e no próximo, abrir novas unidades no estado. E mais, iremos além mar. Em abril deste ano, tivemos a honra de compor uma missão diplomática a Angola e a Moçambique. Fomos convidados pelo Itamaraty para representar o segmento de ensino técnico naqueles dois países. O Itamaraty buscou uma instituição que pudesse ter representatividade e experiência e propor inovações atuais em países carentes da África. Em Moçambique, as tratativas estão em andamento. Em Angola, floresceu mais cedo. O governo local nos convidou oficialmente, através da sua Casa Militar, para abrirmos unidades educacionais em todas as províncias de Angola. São 18 províncias. Neste exato momento, estamos com a equipe técnica lá em Luanda, capital angolana, discutindo e acertando o que deve ser nosso escopo básico de fornecimento para Angola. Nós vamos trabalhar com uma plataforma mista, fortemente sedimentada em educação à distância, recursos visuais e de mídia mais atuais, transmissão por satélite, uma série de inovações que nós estamos desenvolvendo, implantando, propondo para Angola e começando a implantar a partir do próximo ano aqui na nossa unidade do Bento. E mais, além dos cursos técnicos, estamos criando um programa de utilidade pública para aquele país. Já foi denominado e aceito. O programa se chamará Bom Dia Angola. Terá inserções diárias de 15 minutos nas duas redes estatais do país. Programas de utilidade pública, sobre higiene, conservação de alimentos, enfim, levar ao conhecimento da grande maioria da população, o objetivo seria cobrir toda, esses conhecimentos que para nós podem já ser incorporados à nossa cultura, mas lá são extremamente carentes e necessários. É o Bento Quirino cruzando o Atlântico. É aquela semente da inovação e do pioneirismo para nos dando frutos permanentes. É o Colégio Bento Quirino levando a cultura campineira mais longe e nos enchendo de orgulho. Muito obrigado. Nós temos ainda um bom período para abrirmos para perguntas para os alunos que quiserem fazer pergunta para o presidente, Dr. Érico Bacelar, ou mesmo para mim, alguma questão relacionada a essa casa. Nós temos ainda condições de estarmos dialogando sobre tanto alguma curiosidade em saber que o Colégio Politécnico, podemos afirmar que é um dos mais importantes do país, e isso enche a nossa cidade de orgulho. A cidade de Campinas é uma cidade que os seus moradores a escolheram, um dos motivos de terem escolhido a vir morar em Campinas é por ter bons colégios, boas universidades, boas empresas. Esse é um dos motivos que faz a nossa cidade uma cidade grande, uma cidade importante no nosso país. Mas vamos verificar se existir algum aluno ou algum aluno presente que queira fazer alguma pergunta. Eu acho que é uma oportunidade bastante interessante.
Você diz apenas o seu nome e qual a sua classe, qual o seu curso, o ano, curso e nome completo, por gentileza. Bom, primeira tarde, meu nome é João Vitor de Oliveira Silva, sou do primeiro ano I, sou do curso de Química. E eu queria perguntar para o presidente qual que seria o seu maior desafio, sua maior meta atualmente. Bom. Alô? Está ouvindo? A maior meta do Bento Quirino é aliar tradição com inovação. O maior desafio é trazer isso para a sala de aula. Os novos recursos, que tanto se fala de multimídia, os novos recursos audiovisuais, os novos recursos que a tecnologia toda nos dá a possibilidade de utilizar, nós temos dificuldade em implantar. Por quê? Nós e o resto das escolas. Porque todo mundo esquece uma ponta, e a parcela mais importante do sistema educacional: o professor. O professor precisa estar atualizado. Então, o nosso desafio busca incentivar e incrementar a formação do professor para que, mais cedo, novas tecnologias permanentemente possam ser disponibilizadas por nossos alunos. Esse é o meu desafio maior e permanente, constante. Posso fazer uma provocação aqui? Vou tomar a liberdade, porque eu acho que os senhores têm uma oportunidade, hoje estão tendo aqui uma oportunidade na casa muito rara. De todos aí o conhecimento daqueles candidatos que teve no mote da sua campanha dizer: vocês sabem o que um deputado federal faz? Eu também não. Então, eu acho que essa é uma oportunidade para que os senhores possam perguntar aqui ao professor Alberto alguma coisa que os senhores têm vontade de saber, o que um vereador de Campinas faz. Porque, diferentemente da Assembleia Federal, aqui, pelo que eu conheci, pelo que eu conheço, essa casa trabalha, e trabalha de segunda a sexta. É muito diferente, mas sempre vivemos hoje um momento, de certa forma, muito desgastante, porque colocam todos os políticos numa vala comum. Mas há políticos e políticos. Aqui se faz trabalho sério. Mas eu gostaria que vocês levantassem alguma dúvida. O que um vereador de Campinas faz? Nós tivemos um primeiro momento no debate com eles fazendo algumas considerações, mas eu acho muito interessante as suas considerações, em primeiro lugar, porque, diferentemente de outras casas legislativas, como você tem o Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, em Brasília, eles ficam muito longe da gente, né? A gente tenta até acompanhar o deputado da gente, mas ele está muito longe, né? Está em Brasília. Você tem a Assembleia Legislativa em São Paulo, que ainda fica um pouco longe da gente. Esses poderes, eles têm um imaginário simbólico muito grande, muito forte. E, às vezes, você ouve na televisão, a Câmara, né, fez isso. Mas que Câmara? É a Câmara de Campinas ou a Câmara dos Deputados? Então, você tem que ver o filme para ver se refere à Câmara de Vereadores ou se é a Câmara dos Deputados. São coisas diferentes. E, quando o doutor Érico faz essa consideração do trabalho da casa, as câmaras, normalmente, é a casa que está mais próxima da população. Então, nós somos, em termos de representação política, os vereadores são os representantes do povo que está mais próximo
porque às vezes mora lá no seu bairro, ou está em contato com algum tipo de organização lá no seu bairro, e é muito fácil você entrar em contato com o vereador, é muito fácil, né? Você vem aqui na casa, você tem liberdade, todo mundo tem acesso aos 33 vereadores, é muito fácil você também entrar em contato através de telefone. Então, o vereador, por ser uma figura mais próxima da população, fica mais fácil você apresentar suas cobranças, os seus anseios e os seus traumas também, que às vezes a gente encontra no nosso bairro as dificuldades. Porém, nem tudo que a gente pensa, em termos de política, é possível o vereador fazer, né? Não é? Basicamente, o vereador, ele fiscaliza os demais poderes, especificamente o Poder Executivo, fiscaliza se o asfalto que o prefeito mandou colocar, se realmente foi aquilo que foi combinado em lei, em licitação, fiscaliza os atos do Executivo, cria leis que podem mudar a nossa vida, como eu estava comentando aqui à tarde sobre legislação. Eu dei um exemplo para vocês da legislação que eu chamo de uma legislação mais humana, mais acolhedora, mas existem vários tipos de legislação. O prefeito enviou para essa casa agora a legislação sobre cidade limpa, que vai afetar a vida de cada um de nós. Aquela pessoa que tem esse hábito de jogar latinha, tomou sorvete, joga a casquinha, não no lixo, mas na rua. Aquelas pessoas que fazem parte dessas tribos urbanas que picham, né? Vão ter dificuldade, porque estarão no radar das autoridades. Então, são leis que são discutidas nessa casa e que podem ser aprovadas ou não, mas depende sempre da mobilização da população, né? E o vereador, ele sempre passa a ser o elo mais próximo da população por estar na cidade, tá? Por estar mais próximo do morador. Agora, muita gente não pensa que não pode vir aqui, né? E, às vezes, eu não sei se é o caso de algum de vocês, mas, puxa vida, como que eu faço para participar da sessão? Você pode vir aqui segunda e quarta-feira, tem esse ritual aí normal, por causa da sua própria segurança, né? Porque aqui não pode entrar com arma, essas coisas, e às vezes tem grupos que são um pouco mais agitados, né? Querem ganhar no grito, e no grito a gente não ganha. No regime democrático não é dessa maneira, né? No regime democrático são direitos. O que vale, o nome é parlamento, vem da palavra parlar, falar. Aqui se ganha nas ideias, no campo das ideias, né? Mas você pode vir aqui toda segunda e quarta-feira. A pauta é publicada pela imprensa, ou no site da própria Câmara. Você pode entrar no site da Câmara Municipal de Campinas, vem. E também, professor e doutor Érico, também está estendido aos professores. Eu não sei se tem algum professor aqui. Obrigado pela presença aí dos professores. Também, se quiser um dia ministrar uma aula da casa, avisando a gente com antecedência, é possível também, né? Vir discutir um tema aqui, para trazer os alunos, para tirar os alunos, né, daquele sistema já tradicional, né, para quebrar um pouco. Isso é muito bom, e a casa se dispõe, além de ser utilizado, grandes nomes do cenário nacional têm vindo dar palestra nessa casa. Você tem que entrar no site e fazer inscrição. Mas o Luiz Pondé, por exemplo, filósofo, esteve aqui falando com os funcionários, e o Paulo Sérgio Cotella esteve aqui, professor Cotella, falando e outras pessoas importantes do país, como candidatos a presidente, economistas. Eles vêm, eles usam esse auditório para ministrar palestra, e você pode, tudo gratuitamente. Aqui não pode ter preço, né? Aqui toda palestra tem essa característica, por ser uma casa pública, tem que ser tudo free, né? Tudo gratuito. Só que você tem que se inscrever. Por quê? Porque aqui, essa casa, esse local, esse auditório, cabe mais ou menos 300 pessoas. E a gente sempre toma cuidado de não superlotar, porque todo ambiente com muita gente é importante que tenha uma certa margem de manobra, né? Então, a gente procura
abrir o espaço e fomentar os debates importantes da cidade. E vocês são todos bem-vindos para participarem, quando vocês quiserem, né? Sempre é uma honra. Mas está aberto ainda a pergunta, se tiver mais alguém que queira contribuir, falar, os professores, com à vontade. Boa tarde, meu nome é Maiara Flausino, eu sou do Segundo Edificações. Bom, a minha pergunta é que quando alguma lei que vocês aprovam, depois, quando o público, a população, ela não é aceita, não aceitam, entre aspas, e aí começa a ter protestos, começa a ter vandalismo, vocês entram de novo em reunião para poder tentar resolver esse assunto, ou vocês, o que vocês fazem, na verdade? Vocês pegam e cancela tudo, ou vocês falam, não, a população não está gostando dessa nossa atitude, vamos tomar outras providências? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu quero fazer aqui também os cumprimentos à dona Cidinha, que é a professora, e um exemplo de cidadã, porque ela vem em todas as sessões participar, ela acompanha tudo aqui, e não é funcionar, não é nada, é uma iniciativa que ela toma e eu vejo isso como um bom exemplo para nós que somos da cidade, né? Ela faz isso porque ela gosta da cidade dela, né? Mas é professora também, já aposentada. Então, muito obrigado, dona Cidinha, por sua presença sempre constante aqui nas nossas sessões. Eu gostei da sua pergunta, ela é importante. Eu vou dar 2 exemplos. Sempre é muito, eu diria, delicado falar sobre isso, mas eu não tenho dificuldade de falar sobre esse assunto. Quando a gente cria uma lei errada, vamos dizer assim, né? Você cria uma lei e o povo não aceitou. E nós tivemos um caso aqui interessante, não foi bem uma lei, foi uma proposta no outro mandato, no final do outro mandato, sobre aumento salarial do vereador. E foi aumentado por essa casa, aumentou, e a população não aceitou. Não aceitou o aumento do salário do vereador. Então, o que a população fez? Ela começou a protestar. E qual é o melhor protesto? É você cobrar o seu vereador, aquele vereador que você elegeu, e que ele saiba que você trabalhou e deu voto para ele, dizendo que você vai tirar o apoio dele se ele não recuar, se ele não mudar nessa... E a sociedade também, os formadores de opinião, os professores, os jornalistas, todos começaram a trabalhar o mesmo tema. Então, a Câmara recuou. Ela tirou esse projeto. Então, é possível, sim, você ocorrer isso. Eu diria assim, ao mesmo tempo que foi uma derrota para aquela legislatura, mas foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Por quê? Porque a gente também aprende com erros. A gente aprende com erros. É pedagógico isso também. Não pode permanecer no erro, né? A pessoa está vendo que está errado, está todo mundo dizendo que ele está errado, e ele vai insistir com aquilo. Não, você tem que ter, não pode ser tão obtuso assim, tem que ter algumas sensibilidades. É possível criar projetos e realmente a população rejeitar. Eu sou um daqueles vereadores que gosto do diálogo, eu acho importante quando faz alguma consideração. Eu acabei de dizer, acho que foi para você mesmo, na sua pergunta, sobre aquele projeto de 5% para as pessoas, para mesinhas, né, para locais de alimentação, nas praças de alimentação, você reservar mesinhas, um tanto de 5% para o idoso, para a gestante, para o obeso, para cadeirante, para outras pessoas especiais. E aí vêm os representantes do shopping querendo conversar comigo, falando, não vou aceitar, eu vou, 5%? Não é assim. Eu aceito, sim, pode vir dar a sua opinião, quero ouvi-lo, eu quero ver a sua experiência. Um projeto bom é aquele projeto que é construído, não é aquele que é imposto. Então, isso não é uma crítica a ninguém, é apenas uma consideração. É como se eu viesse aqui na casa e tivesse uma epifania, né? E achasse que uma lei ia ser muito bom para todo mundo, e crio a lei e fico defendendo essa lei, sendo que a população, de repente, tem outra perspectiva, uma outra possibilidade, e às vezes melhor que o meu projeto. Por isso que é bom que o projeto seja discutido em 2 momentos. Um é verificar se não tem vícios, se o projeto é legal, se o projeto não afronta a Constituição Federal, se o projeto não afronta a Constituição Estadual, se o projeto não afronta a Constituição Municipal. Então, se realmente ele é límpido, ele não tem vício. Então, é a primeira discussão que se faz. O segundo é mérito.
Será que vale a pena esse tipo de legislação? Nós fazemos essa reflexão, nós temos uma boa comissão de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Tiago Ferrari, advogado. Eles têm feito essa reflexão continuamente, têm evitado vir para discussão projetos que sejam inconstitucionais e ilegais, embora às vezes se permita algum projeto que tenha alguma coisa para ser corrigida, para fomentar o debate. Porque como que as pessoas vão saber que existe um projeto aqui, se ele não vier para o público? Então, é importante a população estar atenta para os projetos que estão sendo criados no país, para serem debatidos e contribuírem. Então, eu acho muito salutar, muito importante a contribuição das pessoas, porque a gente aprimora essa legislação. E a hora que ela é votada, ela tem já um caráter mais coletivo, não simplesmente porque eu achei que essa lei é importante para a cidade e eu vou impor. Não. Eu gosto muito desses projetos que nascem da própria população, porque tem essa também. Você, aí na sua vivência, nesse mundo de educação, de trabalho, etc., se de repente há um projeto importante de iniciativa da própria população que traz para a Câmara. E a Câmara se organiza, apresenta esse projeto, e é um projeto que foi construído, então, coletivamente. A gente corre menos riscos de erros. Então, é possível acontecer isso, essa colocação que você fez, mas é raro também, não é uma coisa também que vive acontecendo. Não é bem assim, né? Acontece, mas não é uma coisa tão comum, mas já ocorreu, inclusive, nessa casa. E existe também aquele caso de leis que são ruins, que são impostas, mas não cola e não pega, e, portanto, é uma lei que fica aí e ninguém dá a mínima para... Como diz aí a dona Cidinha, né? Todo mundo faz de conta que acredita, mas ninguém liga para nada, né? Como diziam os antigos, né? Para inglês ver, né? Infelizmente tem essa situação também. Mas não é o objetivo. O objetivo, há uma comissão aqui também analisando as leis já existentes, porque existem leis aqui, assim como o Colégio Bento Quirino é um colégio centenário, e em algum momento ele precisou parar e fazer uma reflexão, né, para mudar os seus cursos, fechou alguns cursos e tal. Existem leis assim também, que, por exemplo, uma lei que fale sobre o trânsito de cavalos e carroças, para nós hoje é uma coisa que precisa ser revista, né? Porque já foi a época que tinha cavalos e carroças na cidade de Campinas, né? Então, tem essas questões. Existem algumas leis que hoje a gente até causa estranheza. E, às vezes, pode ser... Ninguém vai obedecer essa lei, porque perdeu o objeto. Então, precisaria ser revogada, revista. Mas existe uma comissão nessa casa que também está trabalhando essa questão. E encontra um grande obstáculo. Qual? Como você vai tirar uma lei de um vereador que, na época, lutou, se empenhou, mobilizou a população, e agora a lei não tem mais? Então, há um problema aí de você desconstruir um mérito, né, de alguém que lutou, que no mandato dele apresentou aquela lei, aí você vai falar, essa lei não vale mais nada. Poxa, é difícil para você fazer isso, porque dá a impressão que você macula a memória de quem fez, principalmente se a pessoa já não está mais entre nós. Então, existem algumas questões de ordem moral que faz com que a gente seja um pouco prudente e não ir falando, essa lei não serve mais para nada. Não é bem assim. Pode ser que ela serviu por algum momento, foi importante, e eu preciso desconstruir isso de maneira elegante, não grosseira, né? Exatamente para essa questão de moralidade em respeito à memória de quem contribuiu naquele momento com uma lei importante na cidade, né? Pois não, cadê o microfone? Tá aí, ok. Olá, meu nome é Ellen, eu sou do Vence, curso de Biotecnologia, e o que mais foi falado no curso foi sobre o meio ambiente. Qual é a preocupação tanto da escola como da prefeitura com relação ao meio ambiente? Esse é um assunto delicado, fácil, difícil, depende do enfoque. Ouvimos também falar muito, quando se fala de meio ambiente, nós temos aquelas pessoas, os ecodoentes quase. Tudo é ecológico, tudo tem que ser feito em função da ecologia. Temos informações desencontradas.
Afinal, o planeta está aquecendo ou está resfriando? Há correntes de cientistas afirmando uma coisa e outra afirmando outra. Que um esfria, o outro esquenta. Mas o meio ambiente é para ser tratado não como uma disciplina. O meio ambiente é para ser tratado, a nossa orientação é que seja um conceito transversal. Ou seja, que no desenvolver de todas as disciplinas, na oportunidade em que dê abertura para se falar, deve ser feita a conscientização do nosso papel como ajudar a preservar o meio ambiente. Hoje isso é uma preocupação muito importante, não só como preocupação, como ações. Fico muito contente em ver que nós já está se criando uma cultura de preservação do meio ambiente. Se olharmos um pouco costumes de não muito tempo atrás, nós vamos ver que a população, nós mesmos, mudamos. Eu, há muito tempo atrás, tenho um pequeno gesto, por exemplo, ao escovar os dentes pela manhã, deixava a torneira aberta. Hoje, entre a escovada e vamos dizer, o enxágue da escovação, eu fecho a torneira, fazendo a barba também. Mas não sou só eu sei de diversas pessoas, ou seja, estamos difundindo por diversos meios uma cultura de preservação do meio ambiente, uma cultura ambiental. Isso nos deixa muito contentes e é nessa linha de aspectos transversais. Conscientização não como uma disciplina, como um livro para ler, como um conteúdo a decorar, mas é uma conscientização. Aqui, tanto a Câmara como a Prefeitura e acho que todos os órgãos governamentais têm realmente uma política de sustentabilidade, de mudanças de hábitos, de mudanças culturais, para que a gente venha cuidar melhor da nossa casa. A Câmara, especificamente, tem uma comissão permanente sobre meio ambiente e existe um quadro muito interessante, muito bom de vereadores. E eu destaco o vereador Rossini, que é um vereador militante, ele é do Partido Verde e tem trazido esses temas preocupantes, como a escassez de águas e outras coisas mais. Então, a Câmara sempre fala muito sobre essa questão do meio ambiente, está muito presente, é uma agenda muito presente aqui. Olha, eu adoraria continuar conversando com vocês e ouvir os demais, mas dê uma olhada ali no relógio. Então, só vai ser a sua última pergunta mesmo, tá? Por gentileza, nós temos que encerrar porque nós vamos ter sessão aqui. Pois não. Prazer, meu nome é Isabela Garcia de Macedo, sou do curso de segunda ADM. E eu queria saber como vocês chegam à conclusão de que é preciso fazer uma nova lei, se vocês analisam a sociedade campineira, assim, ou como vocês fazem. Obrigado por sua contribuição. Então, são várias possibilidades, né? Pode nascer da sua iniciativa mesmo, você trazer para um vereador, olha, vereador, e se a gente fizesse um projeto assim, assim? Pode, de repente, é a iniciativa da própria comunidade, de associações, de instituições, ou do próprio vereador, que vai trazer uma ideia, não necessariamente será lei, pode ser até uma ideia importante, vai se debater, pode mudar completamente, a ideia, o objetivo, o foco era uma coisa, pode mudar completamente, né? Ou não, ou de repente vai ser focado, vai ser... Por isso que traz para o debate, para contribuições. Eu posso não ter nada a ver com a lei, o vereador trouxe um projeto, está discutindo, mas eu posso contribuir. Olha, e se a gente tivesse uma emenda assim, se nós tirássemos essa palavra? Então, a lei, ela passa sendo, ela gesta de muitas contribuições. É muito raro uma lei isolada, que ela nasceu de um vereador, é só ele. Não, ele vai ter que enfrentar todos os demais, e a sociedade que está, graças a Deus, está acompanhando, está opinando, está participando continuamente. Então, por isso que essa é uma das casas mais interessantes da democracia, porque ela consegue ter esse caráter democrático, onde as pessoas têm mais condições de participação. Não significa que elas vão ter o resultado que elas querem, mas tem essa percepção. E muitas vezes, eu acho que quem cria a lei, ele tem esse pensamento, né?
ele é o guardião da lei, mas ele, por isso mesmo, ele tem, porque a lei não é só para os outros, eu estou criando para mim também, para a minha família, né? Não pensa que eu estou fazendo uma lei aqui, é só os outros que vão ter que cumprir. Não, eu sou o primeiro, porque eu sou o guardião dessa lei. Então, quem cria a lei, ele primeiro está criando para ele primeiro, né? E para toda a sociedade, claro. Por isso que tem que ter um caráter social, democrático, não pode ser uma coisa que vá beneficiar apenas um grupo, ela tem que ser muito democrática. Eu quero agradecer, doutor Hélio, o Colégio Politécnico Bento Quirino, os professores, que eu vi, alguns professores queriam participar, todos os alunos que ficaram aqui, todos os presentes, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou deixar o senhor também despedir aí do pessoal, porque nós estamos no... Muito obrigado. Professor Alberto, eu queria agradecer à casa, em nome da direção, em nome dos professores, em nome dos nossos alunos. Tivemos aqui uma recepção calorosa, uma recepção ilustrativa, tivemos uma aula de civilidade muito importante. Tenho certeza que isso marcará o conhecimento de vocês sobre política, sobre a Câmara de Vereadores de Campinas, para o resto da vida. E essa oportunidade foi possível graças a essa iniciativa sua e da casa, que nos deixa muito felizes e contentes. Obrigado ao senhor, obrigado aos professores, obrigado por vocês terem vindo. Eu vou deixar aqui o e-mail, eu peço para colocar aí na tela da televisão. O e-mail é para vocês que não tiveram a oportunidade de fazer pergunta, pode me encaminhar por e-mail, tudo junto, professoralberto@campinas.sp.leg.br. Repetindo, tudo junto, professoralberto@campinas.sp.leg.br. Eu quero mais uma vez agradecer ao Dr. Hélio Bacelar, que é o presidente do Colégio Bento Quirino. Quero mandar um abraço para a PRET, em nome de todo o corpo docente, e para todos os alunos aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pela participação. Muito obrigado. Terminando agora, então, a primeira parte desta reunião ordinária de hoje. Eu converso com o professor Alberto, o vereador que presidiu esta primeira parte. Vereador, é um colégio aí que já tem uma importância histórica, faz parte mesmo da história de Campinas. Como o senhor avalia aí os alunos aqui, toda essa primeira parte hoje? Foi uma experiência muito importante, muito bacana mesmo, acolher os alunos do Colégio Politécnico Bento Quirino. Como você disse, uma instituição centenária da nossa cidade, muita gente já passou pela escola e sempre é uma alegria poder a Câmara acolher alunos, acolher instituições que estão intimamente ligadas com a formação, a construção intelectual dos jovens da nossa cidade. Então foi muito boa a participação, quero agradecer uma vez mais o presidente, doutor Érico Bacelar, e todo o corpo docente, corpo discente do Colégio Bento Quirino, que nos brindou com a presença, e muitos alunos, mais de 83 alunos estiveram presentes nessa casa, conhecendo as dependências da casa, participando, fazendo pergunta e conhecendo um pouquinho mais da história dessa instituição de educação centenária e tão querida da nossa cidade de Campinas. Pois é, vereador, os estudantes até aproveitaram essa chance aí para tirar algumas dúvidas com relação ao legislativo, né? Também foi importante para essa aproximação da juventude com a casa, a política. A ideia da primeira parte, que a Câmara tem de segunda e quarta-feira, das 17 às 18, é aproximar as instituições com
a nossa instituição, que é a Câmara, com o Poder Legislativo. E poder trazer esses jovens, esses adolescentes, muitos ainda não são eleitores, muitos estão ainda se preparando para isso, é muito importante. Nós estamos inserindo os jovens na política e nós precisamos muito disso, uma nova geração capacitada, preparada, que goste de gente, que goste da cidade de Campinas. Obrigada, vereador. Ok. Eu converso agora com o Érico Bacelar, que é diretor do Colégio Politécnico Bento Quirino. Érico, no momento que o país passou por várias mudanças nos últimos anos, aí, principalmente com relação ao ensino, teve a abertura de muitas faculdades, qual que é a importância do ensino técnico ainda nesse contexto atual? O ensino técnico continua sendo a maior necessidade desse país, porque ele representa ensino técnico de nível médio. Ele, na prática, representa a ligação entre o profissional de ensino superior e o profissional de ensino médio sem qualificação. Ou seja, ele faz o elo profissional de ligação. É a grande carência nacional. Além do que, a formação técnica, ela propicia o ingresso mais cedo no mercado de trabalho. Por quê? Porque são cursos mais rápidos. São cursos que pegam o jovem, notadamente quando ele é feito concomitante. Ele entra na escola com uma faixa etária em torno de 15 anos. Portanto, dá tempo de, em 3 anos, aprender o que é aquela profissão. Se por um acaso não tiver gostado, não tiver tido afinidade, ele não perdeu o tempo de 4 anos de uma faculdade. Ele não investiu nisso, ele pode mudar. Ou continuar naquela mesma área, ou ingressar imediatamente no mercado de trabalho. Essa é a grande necessidade do país, formação técnica de nível médio. Isso é uma lacuna que, desde Nilo Peçanha, como eu citava, em 1910, já reconhecia. Até hoje não foi preenchida adequadamente. Estamos lutando para isso. Bom, muito obrigada, diretor. Bom, para você que perdeu alguma parte dessa primeira parte da sessão, acesse amanhã o nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá você encontra toda essa reunião aí na íntegra. Fique ligado na nossa programação, que daqui a pouco, às 6 da tarde, tem a 54ª reunião ordinária com a apresentação da jornalista Juliana Juriato. Até já! TV Câmara Campinas.